Gente, tudo bem? Estamos aqui dando aula à distância. Não é a mesma coisa, mas a gente tem que tentar conseguir com a vida, não é isso? E estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Antes da gente começar a nossa aula, eu quero dizer o seguinte: eu preciso que vocês deixem do lado do computador ou do celular um caderno e uma caneta, um lápis, para que você anote as dúvidas que surgirem. Isso é muito importante. A gente sempre fala isso em sala de aula, mas aqui é mais importante ainda, porque a gente não tem o professor do lado para tirar dúvida na hora, né? E aí você anotando, quando nós tivermos a nossa videoconferência, você vai ter todo o tempo do mundo para perguntar e tirar as dúvidas que surgirem. E você faça isso, inclusive, quando você estiver fazendo as atividades da apostila e do caderno de atividades, né? Porque a gente sabe que é muito comum surgir dúvida na hora que você está executando a atividade. Se o professor não está perto nesse momento, e aí, como é que você faz para tirar dúvida, certo? Então anota. Ah, eu não entendi esse exercício aqui, ah, eu não entendi por que é isso, qual foi o enunciado, seja o que for, e você na próxima aula, que tiver a videoconferência, a gente tira essa dúvida. Tudo bem? Bom, gente, sétimo ano, aqui estamos nós e vamos lá para o conteúdo. A nossa primeira aula, a nossa aula 1, será frase, oração e período, tá? Eu sei que vocês já têm um certo conhecimento sobre esse conteúdo. Tem muita gente que não lembra, tem muita gente que não aprendeu. Então a gente vai passar por todas as etapas, diferenciando o que é frase, oração e período, para que não surja mais dúvidas, tá? E a questão da frase, oração e período, a gente vai usar muito a partir desse momento no oitavo e no nono ano. Então vocês precisam ter domínio, tá bom? Caso não tenha, me pergunta, me fala, me passa uma mensagem que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Aula 1, frase, oração e período. Então vamos lá, gente. Olha lá. Frase, oração e período. Então a gente tem aqui a primeiro, que é a frase, eu coloquei uma tirinha para vocês. Então tá assim: frase, conjunto de uma ou mais palavras que transmitam uma mensagem, ou seja, que tenham um sentido, ok? Tudo que eu disser ou escrever, a pessoa que for ler ou ouvir o que eu estou dizendo, ela precisa entender a mensagem que eu estou passando. Se tiver esse sentido, a pessoa conseguir entender, eu posso chamar de frase, tudo bem? Vamos avaliar aqui a tirinha, olha lá. Então, no primeiro quadrinho, a gente vê a Mônica correndo atrás do Cebolinha. Cebolinha, desesperado, encontra o Cascão e fala: Cascão, me ajuda. No segundo quadrinho, o Cascão sai correndo, gritando duas vezes: Socorro! Socorro! E a Mônica correndo atrás dos dois. Bom, se a gente avaliar no primeiro quadrinho, o balãozinho da Mônica, aquilo é uma mensagem, gente? Grrr. Não é uma mensagem, correto? Eu posso chamar isso de frase? Não. Dentro do contexto da tirinha, que tem a Mônica, o balãozinho, a gente entende que é aquela expressão de raiva, né? Arr! Mas a gente não é uma palavra, eu não posso considerar isso uma palavra. Se tirar ela desse contexto, eu não vou entender o que é, certo? Então não posso considerar uma frase. Bom, no balãozinho do Cebolinha, está assim: Cascão me ajuda. Aqui nós temos a presença de um verbo, o ajuda do verbo ajudar, certo? Então nós temos aqui um verbo e temos sentido. O Cascão ouviu a mensagem e entendeu, então com certeza a mensagem foi passada, tá bom? No segundo quadrinho, a gente vê lá o Cascão, tanto ele entendeu que ele saiu gritando socorro, socando. Por quê? Provavelmente ele não tinha como enfrentar a Mônica para ajudar o Cebolinha, né? Então ele ajudou a correr, certo? Bom, só que no balão do Cascão não tem verbo nenhum, só a palavra socorro duas vezes. E a gente já sabe que a palavra socorro é uma frase, porque ela transmite um sentido, embora com uma palavra só. Se eu gritar na rua socorro, as pessoas vão entender que eu estou precisando de ajuda, certo? Então, nesse caso, ela também transmite uma mensagem, tem sentido, mas não tem verbo. A diferença dos dois quadrinhos é essa. No balão do Cebolinha tem um verbo, no balãozinho do Cascão não tem. Tudo bem? Bom, vamos lá continuando então, né? Vamos ver alguns exemplos de frase. Pare. Onde você ver escrito ou alguém te falar, você vai entender. Silêncio, muito comum em postos de saúde e hospitais, né? Bom dia, um cumprimento. Que menino bonito. Olha só, 4 frases que têm sentido completo, porém nenhuma delas tem um verbo aí presente.
Mas ela tem um sentido, não é? Eu posso dizer isso à vontade que vocês vão me entender. Então eu posso considerar isso como uma frase, porque tem sentido e frase pode ou não ter verbo, então tudo bem. Vamos aqui ver, olha. As frases acima não apresentam verbo, né? Quando uma frase tem sentido e não apresenta verbo, eu vou chamá-la de frase nominal, tudo bem? Mas transmitem uma mensagem. Portanto, uma frase pode ou não ter verbo, mas obrigatoriamente ela tem que ter sentido. É o resumo do que a gente falou, tá bom? Frase é qualquer mensagem que tenha sentido e pode ou não ter um verbo, tá bom? Vamos ver então alguns tipos de frases e a pontuação que a gente tem que usar com cada uma delas, tá bom? Vamos lá. Frases interrogativas são aquelas usadas para pergunta, né? E o exemplo que eu coloquei aí, olha, que horas são? Que horas são? Pode ser também, que dia é hoje? Quando as aulas voltam? Todas essas que eu falei são perguntas, certo? E a gente faz o que para identificar que é a pergunta? A gente usa a pontuação adequada, que é o ponto de interrogação. Tudo bem? Para a próxima aqui. Frases exclamativas. Quando o emissor da mensagem esboça a emoção que está sentindo. Na frase que ele vai colocar, que ele vai dizer, ele coloca um sentimento ali. Na fala, gente, é muito fácil. Você fala assim, nossa, que calor. A sua expressão, ela já dá o sentido da emoção que você está sentindo. Na frase escrita, a gente tem que identificar de uma outra maneira, que é através da pontuação. E nesse caso aqui, a pontuação é um ponto de exclamação. Que dia lindo! Ou então, que calor, né? Então, frases exclamativas, a pontuação adequada é o ponto de exclamação, porque ele passa um sentimento, passa uma emoção, tá? E nas frases imperativas, desculpa. Quando você ouve a palavra imperativa, provavelmente você vai lembrar do modo imperativo do verbo, não é isso? Então, para quem lembra, o modo imperativo do verbo, ele expressa o sentido de uma ordem, de um conselho, de uma orientação. Então, esse mesmo sentido do modo verbal, do modo imperativo, vai ser trazido aqui para essa oração imperativa, tá? E aí o exemplo que eu coloquei para vocês, olha lá. Ana, vá arrumar seu quarto. É uma ordem, é um conselho, uma orientação, mas a gente percebe aqui que tem um sentido de indicar para a pessoa que ela tem que fazer alguma coisa. Portanto, é uma frase imperativa. Tudo bem? Bom, continuando então, a gente tem também as frases declarativas. E essa, gente, é aquela que simplesmente a pessoa fala alguma coisa, constata alguma coisa, não tem emoção, não tem sentimento, não é uma pergunta, ela simplesmente diz um fato, tá? Ela está declarando alguma coisa. Então, olha, vamos ver o exemplo aqui, olha. Preciso estudar para a prova. Poderia ser, tirei 10 na prova. Poderia ser, hoje o dia está lindo. Hoje faz calor, hoje vou ao banco. Não importa, ele só está declarando um fato. Quando acontece isso, é uma frase declarativa e a pontuação adequada para ela é o ponto final, porque ela não expressa nenhum sentimento, não é uma pergunta, não é isso? Tá bom? Bom, a gente tem também as frases optativas. Embora o nome não se pareça com o que diz, com o que ela significa, as frases optativas elas expressam um desejo, é uma necessidade, uma vontade do emissor daquela mensagem, tá? Então, olha o exemplo. Que as aulas voltem logo. Gente, por melhor que seja ficar em casa, curtir um pouquinho, a melhor coisa do mundo é a gente estar seguindo a nossa rotina, né? E as aulas fazem parte dela. Portanto, por isso que eu coloquei essa frase aí, tá? É um desejo, acho que, de todo mundo. Bom, então ali embaixo. Toda frase deve ser iniciada com a letra maiúscula. Gente, vocês esquecem disso com frequência. Não pode, tá? Quando você for fazer uma produção de texto, responder uma pergunta na prova, seja como for que você for escrever, a primeira palavra de cada frase tem que ter com letra maiúscula, tá bom? E ela deve terminar com a pontuação adequada ao seu tipo. Nós vimos aqui os tipos de oração que existem. Desculpa, oração não, tipos de frase. E aí, quando você for, então, fazer a pontuação da sua frase, quando você estiver fazendo a produção de texto, use a pontuação adequada. É muito comum as pessoas não colocarem a pontuação adequada. Ou coloca só ponto, ou coloca só vírgula, ou não coloca ponto de exclamação ou de pergunta. E aí, gente, é muito difícil a gente entender o que o aluno quis dizer, tá? Continuando, a gente deixa um pouquinho as frases de lado e vamos agora para a oração e entender a diferença entre elas, tá bom? Olha lá. Oração.
é a frase ou parte de uma frase que contém um sentido e obrigatoriamente tem que ter um verbo. Essa é a principal diferença entre o verbo e entre a oração e a frase. Porque a frase, ela pode ou não ter verbo. Vocês se lembram daqueles exemplos que eu falei? Socorro. Que dia bonito. Elas não têm um verbo presente, mas elas passam a mensagem, então tá tudo certo. No caso da oração, não. Para ser considerada uma oração, obrigatoriamente ela tem que ter pelo menos um verbo. E a gente vai ver que as orações costumam ter, os períodos, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tem 2, 3, 4, 10 orações, tá? Porque a oração vai corresponder ao número de verbos. Mas vamos lá, vamos ver aqui, olha. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Você vai para a escola hoje? A aluna passou de ano? Olha lá, o verbo vai na primeira oração e o verbo passou na segunda. Então, são duas orações, cada uma com um verbo, tá? Então, se eu pedisse para perguntar assim para vocês, a frase, que a gente pode chamar de frase também, a frase, você vai para a escola hoje, ela é considerada uma oração também? Você vai dizer sim. Sim, porque tem a presença de um verbo, e para ser considerada uma oração, obrigatoriamente tem que ter um verbo. E aí eu vou dizer para vocês, então, bom, se tem um verbo, quantas orações tem? Aí você vai me responder. Se tem apenas um verbo, tem apenas uma oração. Tudo bem? Olha embaixo aqui. A quantidade de orações é igual à quantidade de verbos que ela contém. Se tiver um verbo, teremos uma oração, como nos exemplos acima. Se tiver dois verbos, serão duas orações e assim por diante, tá? É sempre essa classificação. O verbo corresponde a uma oração. Então, um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações. Três verbos, três orações. Tá legal? E olha o exemplo de baixo. Cláudia fez o jantar e chamou os filhos. Aqui nós já temos dois verbos nessa oração. O verbo fez e o verbo chamou. Então, o que eu posso responder aqui? Se eu perguntar se isso aí é uma oração? É uma oração composta por dois verbos, portanto, duas orações. Tudo bem? Vamos lá. Até agora, tudo bem, pessoal? Então, a gente tem a frase que pode ou não ter verbo, mas tem que ter sentido. A oração que tem que ter sentido e obrigatoriamente tem que ter o verbo. Agora, a gente vai ver, então, isso. O que é um período, tá? Bom, o que é o período? É uma frase organizada em orações, tá? Então, obrigatoriamente, no período tem que ter pelo menos um verbo também, tá bom? Vamos lá. Cada período corresponde a uma frase do seu início ao ponto final. Então, eu considero o início da escrita até o primeiro ponto, tá? Dentro desse período, verificamos a quantidade de verbos existentes e, como cada verbo corresponde a uma oração, classificamos o período em simples ou composto, dependendo da quantidade de orações. Então é o seguinte, eu vou analisar a minha oração. Dependendo do número de verbos, eu vou classificar em composto ou simples. Como assim? Olha lá o exemplo embaixo, olha lá. Período simples são as frases que contêm um único verbo ou uma oração, tá? Então, olha lá, o menino chutou a bola, os alunos estudaram muito. Cada uma dessas orações só tem um verbo. Então, se tem um verbo, uma oração, então eu posso considerar que essas duas aqui são períodos simples. Tudo bem? E o período composto, gente? Qual que é a diferença? Bom, o período composto ele é composto por mais de um verbo. 2, 3, 10, independentemente da quantidade, ele é considerado período composto, tá? São frases que contêm dois ou mais verbos na sua composição. Dentro do período, gente, do início da frase até o primeiro ponto, tá bom? Olha os exemplos aí. O menino chutou a bola e fez um gol. Os alunos estudaram muito e tiraram nota 10 na prova. Então já tem dois verbos aqui, né? Estudaram e tiraram, e na oração de cima, chutou e fez, tá? E olha de baixo. Espero que você goste da comida que eu fiz. Aqui já tem três. Espero, goste e fiz. Já são três verbos. Portanto, é um período composto de três orações, porque três orações, cada oração corresponde a um verbo, tá bom? Bom, vamos ver mais alguns exemplos aqui então de período, olha. Ele está bem. Um verbo igual a uma oração, portanto, período simples, tá? Ela chegou em casa e foi para o seu quarto. Nós temos aqui dois verbos, não temos? Então, lá, dois verbos igual a duas orações, portanto, período composto. E olha de baixo, Ana chegou em casa, fez o dever e aprendeu todo o conteúdo. Três verbos, portanto, três orações, e aí, período composto.
Tá certo, gente, é difícil? Não é difícil, você tem apenas que ficar muito atento a identificar o verbo dentro da frase. É muito comum as pessoas não conseguirem identificar o verbo, mas é muito fácil. É a parte da frase que tem o sentido de uma ação, tá? É um primeiro sentido, tem outros também. Tá legal? Vamos ver um resuminho aqui então. Olha só, frase. O que é uma frase? Ela tem que ter sentido. E do lado de cá, olha, do seu lado aí esquerdo tá assim, frase nominal. Não tem verbo a frase nominal, não pode esquecer disso, pessoal. E aí tem dois exemplos: silêncio e bom dia, tá? Frase nominal não tem verbo. Do seu lado direito tá assim, frase verbal, que também é chamada de frase oracional. Ela obrigatoriamente tem que ter verbo. Se não tem, não é considerada oração, não é considerada essas coisas, tá? Tem verbo. Exemplo: faça um silêncio. Um verbo, então, igual a uma oração, portanto, período simples, tá? Olha de baixo, façam silêncio e abram seus livros. Dois verbos igual a duas orações, portanto, período composto. E em vez de verbo, pode ser uma locução verbal, aquela palavra que tem um verbo, dois ou três verbos com sentido de um? Pode também. Pode ser uma locução verbal, tá bom? Bem, gente, o conteúdo é esse, né? Frase, oração e período. Com relação a isso, eu preciso que vocês façam as atividades, tá? Eu coloquei aqui para vocês as páginas onde você pode localizar a atividade tanto da apostila como do caderno de atividades. E você vai ver que também vou colocar atividades para vocês relativas a esse conteúdo na plataforma Tec Educar, naquela mesma que vocês buscavam as atividades agora do nosso período de quarentena. Tudo bem? Vamos ler aqui que eu vou ler com vocês, olha. Caros alunos, após assistirem essa aula, essa videoaula, vocês devem fazer na apostila as atividades relativas ao conteúdo, ou seja, frase, oração e período, que estão nas páginas 29 a 31. Devem realizar também as tarefas do caderno de atividades, que estão nas páginas 14 e 15. Além disso, disponibilizarei atividades complementares na plataforma Tec Educar, tá? Então, não se esqueçam, vocês têm sempre que consultar a plataforma, tanto para atividades como para algum recado, alguma coisa, tá bom? Orientação para trabalhos, pesquisas, a gente vai colocar lá que fica mais fácil para vocês localizarem, tá? Bom, então assim, ó, no próximo vídeo, na próxima videoaula, realizaremos a correção de todas essas atividades e na aula online semanal tiraremos dúvidas a respeito de todo o conteúdo dado. Sejam caprichosos e aplicados ao realizar todas as tarefas, anotem todas as dúvidas que tiverem para que as aulas online sejam proveitosas. Gente, a aula online, ela tem a mesma função da aula presencial. É o momento de você conversar com o seu professor, dividir suas dúvidas, suas angústias, o seu sofrimento, tirar a dúvida mesmo da matéria, gente. Conversar, dialogar, tá? A gente não pode estar pertinho, mas a gente tem que estar perto de uma outra maneira, tá bom? A gente tem que se reinventar, tá bom? Tô com muita saudade de vocês. Espero que a gente consiga se ver logo, tá? Então, um grande beijo e até a próxima aula. Beijinho.